Fala pessoal, meu nome é Felipe da Silva, eu sou fisioterapeuta e se você está aí se preparando para realizar a prova de um concurso público, já deve ter visto a notícia que o governador do estado de Alagoas anunciou a realização do maior concurso público da história do estado, com o edital previsto agora para o mês de outubro de 2025. E aí, pensando em ajudar vocês, eu trouxe aqui um vídeo com a resolução da prova do último edital da Secretaria de Saúde do estado de Alagoas, que foi o concurso de 2021 para o cargo de fisioterapeuta, para vocês conhecerem e entenderem geralmente como essas questões elas vêm sendo cobradas, né, qual o foco aí das bancas. E aí inicialmente nós vamos estar realizando aí uma breve análise do edital, ver o conteúdo que foi cobrado, ver a quantitativa de questões, ver o tipo de prova que foi realizado, para então darmos início à resolução dessas provas. Então, iniciando aqui a resolução da prova do concurso da Secretaria de Saúde do estado de Alagoas, do último edital, que foi 2021, 4 anos atrás. Esse concurso ele foi realizado pelo SEBRASP, antiga CESP. O edital foi divulgado lá em 11 de junho de 2021 e aproximadamente 3 meses depois nós realizamos a prova aqui, 12 de setembro de 2021. O cargo de fisioterapeuta foi para fisioterapeuta geral, que é o cargo número 7, tendo como requisito apenas o diploma da graduação e o registro no aluno de classe, que aqui no caso é o CREFITO 1. Na época do edital, a remuneração inicial aqui era esse valor de 2.800, mas ao longo desses anos já houve reajuste, já houve aumento nesses valores. A jornada de trabalho 30 horas semanais, como determina o nosso conselho, e a prova foi apenas prova objetiva, não teve prova de título, né, dividida em conhecimentos gerais com 50 questões e conhecimentos específicos com 70 questões, que é o que a gente vai resolver logo na sequência. A quantitativa de vagas foram 12 vagas para ampla concorrência e 3 vagas para pessoas com deficiência, que eu estou usando 15 vagas. E o conteúdo programado com conhecimentos gerais foi língua portuguesa, ética no serviço público, legislação estadual e aplicada ao SUS. Já o conhecimento específico ele foi cobrado aqui bem de maneira abrangente, para se tratar de um cargo de fisioterapeuta geral, cobrando métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimento, provas de função muscular, cinesiologia e biomecânica, análise da marcha, exercício terapêutico e treinamento funcional, indicações e contraindicações aí da hidroterapia, massoterapia, crioterapia, eletro, termo, prescrição e treinamento de órtese e prótese, e anatomia, fisiologia do exercício, fisiopatologia, semiologia, de procedimento nas áreas neurológicas, ortopédicas, traumato, cardio, pneumo, gineco, obstetrícia, geriatria, fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora, bem como ética profissional. Então, é um edital que cobre de maneira bem ampla assim, os assuntos voltados para a fisioterapia. Ele não direciona bem, por isso que é importante a gente estar aí resolvendo questões da própria banca, para entender quais assuntos que a banca cobra mais, quais assuntos são mais cobrados, como esses assuntos são cobrados, são questões de verdadeiro ou falso, questões de certo e errado. No caso aqui, a prova foram questões de certo e errado, onde uma é errada, uma certa, ou seja, não é indicado aí você estar chutando. Mas enfim, vamos estar iniciando aí a resolução. E agora iniciando realmente a resolução das questões. Como eu havia dito, foram 120 questões ao todo da prova, as 50 primeiras foram de conhecimentos básicos, conhecimentos gerais, e as últimas 60 questões foram de conhecimento específico, iniciando aqui na questão 51. A prova apresenta aqui, né, um pequeno texto de questões para se responder e levando em consideração esse texto. Quais são as recomendações? Qual é a dica, né? Qual é o bizu que se tem assim para passar em relação a isso? No primeiro momento, nós realizamos a leitura da questão e, se for necessário, se for preciso, nós retornamos já ao texto inicial, o texto de base, para tentar responder essa questão. Mas o conselho inicie primeiro lendo a questão, lendo a pergunta, depois retorna lá para o texto de base. E lembrando também que as questões desse concurso, as questões da CESP, foram questões de certo e errado. Quando uma questão é errada, numa certa. Ou seja, não é tão indicado assim ficar chutando questão. O ideal mesmo é deixar em branco aquelas questões que não temos certeza se estão corretas, né, pela nossa resolução. Então, iniciando aqui a questão 51, a respeito da postura de análise da marcha, julgue os itens a seguir. Em um padrão de marcha normal, a fase de apoio corresponde a cerca de 60% do ciclo de marcha, reduzindo-se à medida que se aumenta a velocidade corrida e a maioria das pessoas passa a realizar com o antepé o contato inicial com o solo.
Então, essa questão 51 aqui está correta. Realmente, o ciclo da marcha normal é dividido em 60% para a fase de apoio, 40% para a fase de balanço. À medida que a gente aumenta a velocidade até chegar no ritmo da corrida, a fase de apoio ela passa a ser menor e surge aquela fase, uma fase aérea em que nenhum dos pés está em contato com o solo. E realmente a maioria das pessoas começa a realizar o contato inicial com o antepé, usando a contração excêntrica da musculatura da panturrilha, tríceps, né, o gastrocnêmio sólido, para poder frear o movimento. Então, questão 51, acho que é a correta. Questão 52. Na osteonecrose da cabeça do fêmur, o paciente desenvolve padrão de marcha antálgico, com diminuição do arco de movimento apenas na fase de balanço, sendo essa mesma amplitude normal na movimentação passiva e na fase de apoio do membro em questão. É importante a gente tomar cuidado nesse tipo de questão aqui da CESP, quando elas utilizam o termo apenas ou outro termo que limite alguma informação ou alguma palavra negativa, como aqui, né? Com diminuição do arco de movimento apenas na fase de balanço. O paciente que tem osteonecrose da cabeça do fêmur, ele vai ter diminuição do arco de movimento, da amplitude de movimento, tanto na fase de balanço como na fase de apoio, devido à dor que ele vai ter aí na sua articulação, na articulação coxo-femoral. Então, a alternativa à questão 52 está errada aqui nos seus dizeres. Questão 53. Em um exercício proposto do tipo marcha estacionária, o equilíbrio será mais facilmente mantido se comparado ao padrão normal da marcha, pois naquela, o centro de gravidade permanece dentro da área delimitada pela base de suporte, enquanto que nesta última, há sempre deslocamento anterior do centro de gravidade. Essa questão está correta. As questões de acesso também são conhecidas para apresentar conceitos assim distantes dos seus termos, e às vezes a gente pode apresentar algum tipo de dúvida em relação a isso. Então, por exemplo, aqui ele fala da marcha estacionária e o padrão normal de marcha. Na seguida, ele usa aqui o termo naquela. Naquela é um pronome relativo utilizado para se referir a tempos que estão distantes. Então, quando ele usa aqui naquela, ele está se referindo à marcha estacionária. Então, aqui substituindo seria pois, na marcha estacionária, o centro de gravidade permanece dentro da área delimitada pela base de suporte. Enquanto que nesta última, que é o último termo que ele foi falado, né, padrão normal de marcha, ou que eu também poderia colocar aqui, né, enquanto que nessa, há sempre deslocamento anterior do centro de gravidade. E essa alternativa aqui está correta. Realmente é mais fácil manter o equilíbrio na marcha estacionária, que é aquela marcha que o paciente não sai do local. E como não há um deslocamento anterior ou um deslocamento anterior do centro de gravidade, o centro de gravidade fica sempre lá dentro da mesma base de suporte, é mais fácil para o paciente manter o equilíbrio, porque não vai ter tanta oscilação. Então a questão 53 que é a correta. Vamos agora aqui para a questão 54. A marcha fascinante, característica da doença de Parkinson, é causada pelo aumento dos reflexos posturais que controla a movimentação lateral no sentido anterior do tronco, havendo assim projeção do centro de massa para frente e um ponto esquerdo na base de suporte. Note que esse texto aqui da questão está meio confuso, né? Controla a movimentação lateral no sentido anterior do tronco. Essa informação aqui está incorreta, que é o que torna a questão incorreta. Mas o começo e o final dela está correto, né? Quando ele fala que a marcha fascinante é realmente característica da doença de Parkinson, nela ocorre sim a projeção do centro de massa para frente em um ponto esquerdo na base de suporte, que aí pode dar aquele padrão de anteropulsão, em que o paciente desloca com o seu tronco flexionado, né, seu tronco anteriorizado, ou também um padrão de retropulsão, onde para diminuir ou frear o movimento, ele joga o seu tronco para trás para poder forçar realmente a redução da sua velocidade. Então a questão 54 que é incorreta. Aqui é o 55. Um dos maiores fatores responsáveis por quedas em idosos é a diminuição da capacidade de manter a projeção vertical do centro de massa dentro de uma base de suporte menor. Dessa forma, convém que o idoso, ao passar da posição sentada para em pé, afaste mais os pés para garantir melhor equilíbrio, né? A formação está correta. Veja que nas duas orações, nas duas frases aqui, elas são condizentes uma com a outra.
Na primeira ela fala que um dos fatores que favorece a queda em dose é essa dificuldade de manter o centro de massa dentro de uma base suporte menor, e aí que por conta disso ele vai aumentar a sua base de suporte, no caso aqui afastando os pés, para garantir melhor esse equilíbrio. Existem algumas escalas, como a escala de Tinert, por exemplo, que quando se avalia a marcha do paciente, algum dos cálculos avalia justamente isso, se a base de suporte ela está aumentada ou se ela está reduzida. Questão 55 correta. Questão 56. Considere que um atleta de marcha atlética, cujo comprimento normal de passada seja de 160 cm, tenha passado a apresentar comprimento do passo de 60 cm sem alterar a cadência, que é o número de passos por minuto, 2 semanas após o início da reabilitação de um quadro de lesão traumática de quadril. Nesse caso, haja vista seu desempenho recente, o atleta está apto a reiniciar suas atividades normalmente. Vamos lá. O padrão, o comprimento normal da passada dele era de 160 cm. E aí, após o início de reabilitação, 2 semanas após o início dessa reabilitação, ele está realizando um comprimento de 60 cm. Ou seja, está menos da metade do valor normal dele aqui. Então, será que realmente ele está apto a reiniciar sua atividade normalmente? Ou ele precisa passar mais um tempo fazendo reabilitação? Ele precisa de mais, de alguma forma de adaptação, de algum ajuste, de alguma melhoria aí? Porque ele está muito longe do parâmetro de normalidade dele. Então, a questão 56 ela está incorreta. Então, aí, relembrando esse primeiro grupo aqui de questões, questão 51 correta, 52 incorreta, errada, 53 correta, 54 incorreta, 55 correta e 56 incorreta. Até aqui a gente tem um padrão de certo e errado, certo e errado, certo e errado. Na sequência aqui, a gente vê novamente um texto relativamente grande e mais 6 questões para a gente responder em relação a esse texto. Aí novamente aquele conselho que eu disse antes, né? A gente vai primeiro para as questões, se for necessário, nós retornamos já para o texto, para estar economizando o tempo aí, né? Nas resoluções. Então vamos lá. Questão 57. Pela natureza viscoelástica dos músculos esqueléticos, os alongamentos devem ser preferencialmente realizados de maneira lenta e gradativa, para que dessa forma o aumento da força e, portanto, da resistência sobre a unidade músculo-tendão seja minimizada. Essa questão aqui está correta. Realmente, o alongamento ele deve ser feito preferencialmente de maneira lenta. Note que a questão que ele não coloca deve ser feito apenas ou obrigatoriamente, né? Limitando aí. Ela, com esse termo, né, preferencialmente, ela deixa aberta aí a outras possibilidades, a outras formas de se realizar um alongamento. Então, questão 57 que é a correta, né? Dá para acrescentar aqui também informações como ele deve ser realizado lento para reduzir o estímulo sobre lá os receptores proprioceptivos, para não estar gerando respostas reflexos na musculatura, enfim. Questão 57 que é correto. Questão 58. O treino de força em pacientes com quadro de perda de massa muscular visa apenas melhorar o desempenho das fibras de força e velocidade glicolíticas já ativas, sem que leve necessariamente a um maior recrutamento de novas fibras musculares. Olha aquele termo ali que eu falei nas questões anteriores, apenas limitando, que é um treinamento de força. Ele apenas melhora o desempenho das fibras de força e velocidade já ativas. Ele não vai recrutar novas fibras musculares, ele não vai aumentar o trofismo, né? Não vai promover hipertrofia dessa musculatura. Então, questão 58 está incorreta. Questão 59. A biomecânica do sacro é desempenhada pelos movimentos de nutação e contranutação. Este último se caracteriza por movimento para trás da proeminência sacral, com um movimento de inclinação posterior da região superior do sacro durante a extensão dos membros inferiores. Essa informação aqui está correta. Esse movimento de contranutação ocorre, por exemplo, durante as fases da marcha, quando o paciente realiza lá o finalzinho da fase de balanço, que inicia a fase de apoio, onde vai começar lá o movimento de extensão do quadril, o sacro vai lá e faz esse movimento de contranutação. Então, questão 59 está correta. Questão 60. O fenômeno de inibição recíproca está associado ao reflexo miotático, cujo fuso muscular, sensível ao alongamento rápido,
leva a uma contração do músculo estimulado, seguida da inibição da contração do mesmo músculo, como visto no reflexo patelar. Então, essa característica é incorreta, porque a inibição recíproca ela realmente é associada ao reflexo miotático, ao fuso muscular, mas a contração do músculo estimulado ele leva à inibição da contração no músculo antagonista e não ao mesmo músculo. Então, se a gente realiza lá a contração do bíceps braquial, por inibição recíproca, o músculo que vai estar lá sendo inibido é o músculo tríceps braquial, ou seja, o seu antagonista, não o mesmo músculo. Questão 60 que é incorreta. Questão 61. Considere que um paciente após cirurgia de reconstrução do quadril realize treino de marcha com auxílio de uma bengala, usando-a do lado oposto ao da cirurgia. Nessa situação, não só a base de sustentação estará aumentada, mas também o torque gravitacional da porção superior do corpo, o que proporcionará maior controle de carga sobre a articulação em questões sem efeitos positivos ou negativos em dor. Questão 61 aqui que é incorreta, porque o uso da bengala ela deve ser usado do mesmo lado da cirurgia, não do lado oposto. Né? O dispositivo auxiliar de marcha deve ser utilizado no lado que ele deve estar lá, promovendo auxílio, né? Promovendo suporte. Então, se no membro inferior que está lá operado, o paciente está com limitação, está com restrição para realizar descarga de peso, está com dor, o dispositivo de suporte deve estar localizado desse mesmo lado, não do lado contralateral. Que é um questão 61 aí que é incorreta. Questão 62. Paciente atleta, corredor de maratona que tenha diagnóstico de condromalácia patelar ou síndrome dolorosa patelofemoral deve realizar exercícios de fortalecimento do quadríceps desde os primeiros sintomas e nas fases de reabilitação, para minimizar a perda de massa muscular e garantir manutenção da dor do movimento. Vamos lá. Essa questão aqui, pelo gabarito oficial do final da prova, né, após a fase de recurso, ela está dando como incorreta pelo fato disso aqui, deve realizar exercício de fortalecimento do quadríceps desde os primeiros sintomas e nas fases de reabilitação. Né? Ele não cita aqui especificamente quais são esses exercícios, mas diz que sim, um momento aí no processo de reabilitação de pacientes com condromalácia que nós evitamos um pouco a realização desses exercícios de quadríceps para o fortalecimento do quadríceps femoral. Claro que não são todos os exercícios, não são todos eles que vão ser evitados. Existem formas seguras de você reabilitar, de você fortalecer o quadríceps, né, nesses pacientes que estão tendo essa síndrome. Mas como a questão ela não especifica quais exercícios ela deixa dessa maneira abrangente, a questão termina se tornando incorreta por conta disso. Então, mais um bloco de questões respondidas. Novamente, não foi necessário ler esse texto aqui, anterior. Vamos passar agora para o próximo bloco. Questão 63. Ao se estender o cotovelo contra uma resistência, como um exercício para fortalecimento do tríceps, o braço de potência e o braço de resistência ficam separados pelo ponto de apoio, que nesse caso é a articulação do cotovelo. Esse é um exemplo de alavanca interpotente ou de terceira classe. Essa questão aqui está incorreta, porque não é uma alavanca interpotente. A alavanca em que o ponto de apoio está localizado entre o braço de resistência e o braço de potência, ou braço de força, enfim, é conhecida como interfixa. Né? São três tipos de alavanca. Nós temos a alavanca interfixa, que é essa que o braço de apoio, que o ponto de apoio está localizado entre os dois braços, o braço de força e de resistência. Nós temos a interresistente, que é quando o braço de resistência está localizado entre o braço de potência e o ponto de apoio. E nós temos a interpotente, que é quando o braço de potência está localizado entre o braço de resistência e entre o ponto de apoio. Como é o ponto de apoio que está localizado no meio, aqui seria a alavanca interfixa. Então a questão 63 aí, ela está incorreta. Questão 64. Quando o braço de potência é maior que o braço de resistência, tem uma alavanca do tipo interresistente ou de segunda classe, como ocorre, por exemplo, na flexão plantar dos pés, cuja principal característica é a capacidade de deslocar grandes cargas com aplicação de forças menores. Nessa questão 64 aqui ela está correta, realmente nas alavancas interresistentes
o braço de resistência ele é maior do que o braço de potência e o ponto de equilíbrio, o ponto de apoio, ele fica após esse braço de resistência. E aí o exemplo que a Casquinha utiliza aqui é justamente o movimento de flexão plantar, lá da articulação talocrural, lá da articulação do tornozelo, onde o ponto de apoio seria as falanges isquiais, né, as falanges dos nossos dedos e dos pés. O braço de força é a musculatura do tríceps sural, gastrocnêmio, só localizado na panturrilha, fixa com a sua inserção discal lá no osso do calcâneo. E o braço de resistência está entre eles, que seria o peso do corpo sobre a articulação talocrural. Então, questão 64 está correta. Questão 65. Na flexão de quadril, ocorre um tipo de alavanca em que o braço de potência é menor que o braço de resistência. Questão 65 ela está correta. Né? O movimento de flexão de quadril é realizado pelo músculo iliopissoes, que ele se insere proximamente lá na epífise proximal do fêmur. E aí o braço de resistência, né, a carga, o peso que essa musculatura vai ter que vencer, ela se localiza após isso, que seria o peso do membro inferior, né, da coxa, do joelho, da perna, do tornozelo, do pé, enfim. Então o tipo de alavanca é interpotente, porque o ponto de apoio é a articulação do quadril, que é o eixo em que ocorre o movimento. O braço de potência é a inserção discal do músculo iliopissoes, localizado após a articulação do quadril. E o braço de resistência é todo o membro inferior, todo o peso do membro inferior, que se localiza após a inserção da musculatura. Então, questão 65 aí também está correta. Então, questão 66, ela, pelo gabarito oficial, ela foi dada como anulada. Provavelmente, alguém trocou algum recurso contra a questão e conseguiu anular ou alterar o gabarito dela, enfim. E aí vamos aqui ler e tentar entender o que foi que aconteceu. Para um paciente em estágio final de reabilitação pós-extensão de ligamento do tornozelo, são preconizados exercícios de cadeia cinética aberta, os quais são capazes de diminuir as forças de cisalhamento. Isso aqui está errado, né? Eles aumentam essa força de cisalhamento, esse deslizamento sobre a articulação e de aprimorar a amplitude do movimento. Nos estágios finais de reabilitação, a gente preconiza muito esse cadeia cinética fechada visando trabalhar a escabilidade, né? O controle neuromuscular. Então, provavelmente, a banca postou esse gabarito como correto e com o recurso o pessoal conseguiu provar que ela estava incorreta e essa questão terminou por ser anulada. Questão 67. Agachamento com membros inferiores, bicicleta ergométrica e sentar levantar de uma cadeira são exemplos de exercícios de cadeia cinética fechada para o quadril, que tem menor risco de lesões, melhor controle da estabilidade dinâmica e menos movimento de aceleração e desaceleração. Essa questão aqui é correta, né? São movimentos em que a extremidade isquial vai estar fixa e o movimento ele é realizado maior na extremidade proximal, né? No caso aqui a articulação do quadril, nesse agachamento, na bicicleta ergométrica, no sentar levantado de uma cadeira, que é bem dizer um movimento de agachamento. E como a questão aqui apresenta, realmente eles têm menor risco de lesões, né? Tem um melhor controle da estabilidade e menos movimento de aceleração e desaceleração. Então, questão 67 está aí correta. Questão 68. Novamente um texto, vamos pular ele e ir direto para as questões. No teste de Spurling, o paciente fica sentado com inclinação lateral da cabeça e é aplicada uma compressão axial na cabeça. O teste será positivo em pacientes com radiculopatia, os quais apresentarão dor no teste, o que indica redução do tamanho do forame de conjugação. A questão 68 está correta. Esse aqui também é um teste que vocês podem encontrar ele como teste de compressão cervical. Ele está descrito aí perfeitamente na forma como ele é realizado e o que representa a sua positividade, né? A presença de dor no teste. Então, questão 61 que é isso que é correto. É um teste que é usado para avaliar radiculopatia em região cervical. Questão 69. No exame físico do ombro, o teste de Ergason é utilizado para detecção da tendinite ou subluxação da cabeça curta do bíceps. Nesse exame, o paciente inicialmente com o ombro em posição neutra com o cotovelo fletido a 90 graus, resiste à rotação interna do ombro, a flexão do cotovelo e a pronação do antebraço.
questão 69 aqui ela está incorreta. O movimento que é realizado durante esse teste é um movimento de rotação. O movimento que é resistido, no caso, é um movimento de rotação externa do ombro, flexão do cotovelo e supinação do antebraço, que são movimentos que o músculo bíceps braquial aqui auxilia, com exceção da rotação externa, claro, mas a flexão do cotovelo e a supinação do antebraço são movimentos que o músculo bíceps braquial ele participa. Então, questão 69, ela está incorreta. Questão 70. Na realização do teste de Allen em paciente submetido à cirurgia de mão para a verificação do esquiado das artérias radial e ulnar, após o paciente fechar a mão com força, o trajeto no punho de ambas as artérias é comprimido pelo examinador. Será evidenciado o déficit de vascularização da artéria ulnar se o examinador, depois de liberar o trajeto correspondente ao quarto e ao quinto dedos, observar que esses dedos estão pálidos. Essa alternativa aí está correta. Em todos os seus dizeres, esse teste de Allen realmente é utilizado para verificar a questão de circulação na mão, e aí está descrito certinho. O terapeuta não é um profissional, ele vai comprimir a artéria radial, a artéria ulnar, o paciente vai fechar aí a mão com força, e aí a mão vai ficar de certa forma meio pálida. Quando após isso o terapeuta ele vai liberar a compressão ou da artéria radial ou da artéria ulnar, uma de cada vez, né? Ele vai fazer primeiro da artéria ulnar, depois vai comprimir novamente as duas artérias, vai realizar de novo o movimento, vai descomprimir a artéria ulnar enquanto comprime a artéria radial, e aí vai observar a coloração da mão. Então, se a circulação que é comprometida, a mão, a região que seria de irrigação, ou da artéria radial, né, que seria mais lateral, ou da artéria ulnar, que seria mais medial, com o comprometimento da circulação, ela vai continuar numa cor mais pálida. E se começar a voltar à coloração normal, começar a ficar vermelho, demonstrando perfusão, então não tem alteração aí da circulação. Novamente, mais um bloco de questão respondida. Sem a necessidade de ler esses queixos aqui iniciais, né, a gente consegue economizar tempo realizando isso. Vamos partir para as próximas questões. Questão 71. Um teste que auxilia na detecção de inflamação sacroiliaca é o teste de Patrick, ou teste de Fabry, com o paciente em decúbito dorsal, com adução, extensão e rotação interna do quadril. O calcanhar do membro em questão está posicionado sobre o tornozelo contralateral e será feita uma força para baixo sobre o joelho a ser testado. O resultado será positivo em caso de dor. A questão 71 está incorreta porque o quadril vai estar em abdução, flexão e rotação externa do quadril. Então aqui está descrito de maneira contrária, né? Os três movimentos utilizados no teste, que é abdução, flexão e rotação externa do quadril. O paciente vai estar fazendo o número 4 com seus membros inferiores. Então a questão 71 está aí incorreta. O teste de Coulson é patognomônico de cotovelo de tenista e resulta positivo diante da presença de dor quando o paciente realiza flexão de punho contra a resistência com o cotovelo fletido a 90 graus e o antebraço supinado. A questão 72 aqui ela está incorreta. O teste de Coulson realmente é realizado através da flexão de punho, mas é para se avaliar o cotovelo de golfista. O teste que avalia o cotovelo de tenista é o teste de Mill, M-I-L-L, onde vai ser realizado a resistência contra a extensão do punho. Então, questão 72 aí está incorreta também. Questão 73. O teste de gaveta é muito usado na detecção de lesão do ligamento cruzado posterior e avalia a frouxidão articular do joelho no plano posterior. Com o joelho a 30 graus de flexão, uma das mãos do examinador estabiliza o fêmur e a outra é a força de materialização da tíbia. A questão está incorreta até esse ponto aqui, até os dois pontos, na verdade. Então, sim, um teste de gaveta ele pode ser usado também para se avaliar a lesão do ligamento cruzado posterior, que seria o teste de gaveta posterior, e também tem um teste de gaveta anterior que avalia o ligamento cruzado anterior. Só que essa descrição aqui, ela está descrevendo o teste de Lachman, que é para avaliar o ligamento cruzado anterior. Então o paciente vai estar lá em decúbito dorsal, com o joelho aí nessa semiflexão de 30 graus, e aí uma mão do examinador, a mão do terapeuta, né, vai estabilizar o fêmur e a outra vai realizar a lateralização da tíbia. Né? Esse é o teste de Lachman, usado para avaliar o ligamento cruzado anterior. O teste de gaveta,
o paciente vai estar apresentando aí flexão de quadril e de joelho. O terapeuta vai estar aí estabilizando o pé do paciente, normalmente sentando em cima, e com as duas mãos sobre a tíbia, o terapeuta vai lá promover uma posteriorização da tíbia. E aí vai ver se está apresentando aí essa frouxidão ligamentar, que vai refletir a lesão do ligamento cruzado posterior. Então, questão 73 aí está incorreta. No teste de compressão lateral, que auxilia o diagnóstico do neurônio de Morton, efetua-se a compressão lateral do antepé associada à flexão plantar, próximo ao espaço interdigital a ser examinado, sendo o teste positivo se o paciente referir dor ou choque irradiando para os dois dedos correspondentes. A questão aqui 74 está correta, descrevendo aí certinho esse teste de compressão lateral. Lembrando que o neurônio de Morton surge justamente nesse espaço interdigital, lá dos dedos dos pés. E aí não tem muito o que se dizer sobre essa questão, né? Ela está correta. Então, outro bloco de questões aqui, novamente com texto. Mas aí vamos iniciar aqui as questões, deixando o texto de lado, só voltando para eles se for necessário. Os componentes de aptidão física relacionados à saúde são a força muscular, a resistência muscular, a capacidade cardiorrespiratória, a flexibilidade e a composição corporal. Essa questão aqui está correta nos seus dizeres, né? Todos esses atributos aqui, todos esses componentes, eles compõem aí a aptidão física relacionada à nossa saúde. Então, questão 75 correta. Questão 76. Os componentes de aptidão física relacionados às habilidades são agilidade, velocidade, potência, equilíbrio, coordenação e tempo de reação. Novamente, isso aqui está correto, certo? Esse é um conteúdo lá de fisiologia do exercício. Pode ser visto também em cinesioterapia. Não é algo que é tão focal assim dos cursos de formação em fisioterapia. É mais algo voltado para os profissionais de educação física. Mas esse conteúdo aqui está dentro lá do que é previsto pelo edital. E as duas questões aqui elas estão corretas. Questão 77. As recomendações atuais quanto aos componentes de um programa completo de exercício para indivíduos descondicionados ou sedentários incluem exercícios aeróbicos de intensidade moderada, exercícios de força com intensidade moderada, exercícios de flexibilidade e treino neuromotor. Essa questão aqui também está correta. Todos esses componentes aqui, todas essas formas de treinamento, elas vão estar trabalhando aí todos esses componentes principais assim necessários para o indivíduo que está aí descondicionado, sedentário, que está iniciando, né, o seu processo de realizar exercícios físicos, até mesmo um programa de reabilitação, enfim. E aí vai estar trabalhando os principais atributos relacionados à sua capacidade cardiorrespiratória, né, a sua força muscular, a sua flexibilidade, a sua mobilidade e o treino neuromotor, o treino da sua coordenação, o seu tempo de reação, enfim. Questão 77 também está correta. Questão 78. São determinantes da prescrição do exercício, a frequência, a intensidade, a duração do exercício, o tipo de exercício, o volume total do exercício e a progressão. Questão 78 está correta, né? No lugar aqui de duração do exercício você pode encontrar como tempo. O tipo de exercício também pode ser descrito apenas como tipo, que seria o antigo FIT, F de frequência, I de intensidade, T de tempo e T de tipo, que depois aí foram acrescentados, né? O volume total do exercício e a progressão. São formas de você estar alterando aí a prescrição do treinamento que você faz com seus pacientes, ou com seus clientes, com seus alunos. Enfim, eu não preciso, por exemplo, mexer apenas na intensidade, mexer apenas na carga, para poder promover uma alteração no treinamento do meu paciente, do meu aluno. Posso estar mexendo ali no tempo, aumentando o tempo de exercício, diminuindo o tempo de descanso. Eu posso estar mexendo com a frequência, né, a quantidade de vezes na semana, ou de séries, ou de repetições que o exercício é realizado. Posso estar mexendo no tipo de exercício, né, de um treinamento de força, para um treinamento de resistência, utilizando a mesma carga, o mesmo tempo, enfim. Né, são todos esses componentes a gente tem que estar levando em consideração quando for prescrever aí um exercício. Então, questão 78 que aí ela está correta. Questão 79. Os componentes e o sequenciamento incorporados em uma sessão de exercício são
aquecimento, alongamento, exercício e desaquecimento. Essa questão aqui também que é correta. Ela fala assim, o que compõe um programa de sessão de exercício, um programa de treinamento. A gente sempre começa aquecendo a musculatura, o nosso corpo, aquela região que vai ser trabalhada. Lembrando que se eu for trabalhar membros inferiores, eu tenho que aquecer os membros inferiores com exercício semelhante ou igual, com uma carga menor, que vai ser realizado naquele treinamento daquele dia. Eu não aqueço para treinar membros superiores, por exemplo, realizando caminhada, que aí eu vou estar aquecendo membros inferiores. Tem que ser um aquecimento relacionado com o tipo de treinamento que eu vou fazer. E aí eu realizo os alongamentos, que eles podem ser realizados no início ou no final, junto do desaquecimento, e o exercício em si, né, o treinamento. Se vai ser um treinamento aeróbico, se vai ser um treinamento de força, se vai ser um treinamento de flexibilidade, enfim. E aí no final eu termino desaquecendo para o meu corpo entender que aquele exercício terminou, ajudar a repor os níveis de oxigênio que foram gastos, o nível de ATP, né, a quantidade de energia que foi gasta, enfim. A questão aqui 79 ela está correta. Questão 50. Os princípios que a prescrição de exercício compreende reversibilidade, progressividade, segurança e performance. Essa questão aqui está incorreta, essa questão 80. A performance em si não é um princípio. Né? Os princípios que a gente tem, além desses, né, reversibilidade, progressividade, segurança, nós temos o princípio da especificidade, o princípio da adaptação, enfim, mas performance em si ele não é um princípio. Então a questão 80 aí, ela está incorreta. Novamente, mais um grupo de questões aqui que a gente consegue responder sem estar necessitando realizar a leitura desses textos. Então lembre-se, sempre for responder questões, inicie a leitura da questão e tente resolver ela sem precisar estar utilizando esses textos complementares. Se for necessário, você volta, para não estar aí gastando tempo de resolução. Na continuidade aqui. Questão 81. A estimulação nervosa elétrica transcutânea consiste na aplicação de estimulação elétrica de média frequência polarizada, podendo sua prescrição ser ajustada de acordo à parametrização de frequência de pulso, alta, baixa e busca, largura de pulso e intensidade. Questão que eu tenho aqui que é incorreta. Essa estimulação nervosa elétrica transcutânea que ele menciona na questão é o TENS. O TENS é uma corrente de baixa frequência, não é de média frequência. A corrente russa, a corrente Gauss, por exemplo, são de média frequência. O TENS, ela é de baixa frequência e ela é uma corrente despolarizada. A corrente polarizada, por exemplo, é a corrente galvânica. E aí a questão que temos que é incorreta por essas informações aqui, né? A corrente de média frequência, na verdade, é de baixa e ela é uma corrente despolarizada. Questão 82. Os efeitos analgésicos produzidos pela estimulação nervosa elétrica transcutânea são multifatoriais, incluindo efeitos periféricos, por meio da ativação dos receptores periféricos, capazes de reduzir a sensibilidade mecânica aumentada causada pela liberação de serotonina, está correto. Efeitos espinhais demonstrados, por exemplo, pela inibição central nociceptiva frente ao estímulo de fibras aferentes do tipo A-beta, assim como a modulação da atividade das células de glia, correto também aqui, e efeitos supraespinhais evidenciados por meio do aumento da modulação desse dente da dor, também correto, que aí é função da substância cinzenta periaquedutal lá pela liberação de serotonina. Então, a questão que tem aqui ela está correta na explicação aqui dos efeitos associados à estimulação por meio do TENS. Questão 83. A hidroterapia produz efeitos favoráveis no equilíbrio e na força muscular de pacientes após acidente vascular encefálico. Haja vista as propriedades da água, tal como flutuabilidade, pressão hidrostática, termodinâmica, forças hidrodinâmicas e viscosidade. Questão 33 aqui também que é correta. Realmente a hidroterapia é capaz de produzir melhoras no equilíbrio e na força de pacientes após um acidente vascular encefálico. E isso se dá através das propriedades da água, que vai promover lá aqueles efeitos fisiológicos e terapêuticos no nosso paciente, como ele escreve aqui. Flutuabilidade, pressão hidrostática, termodinâmica, forças hidrodinâmicas e a viscosidade. Questão 83 aí que é correta. Questão 84. A terapia manual ganhou grande projeção no tratamento das dores crônicas, como a cefaleia.
Uma das terapias manuais, a osteopatia, considera as relações sistêmicas entre o corpo humano durante a avaliação e o tratamento, e sua atuação baseia-se primariamente na redução do tônus parasimpático e na liberação de substâncias pró-inflamatórias que, em conjunto, atuam reduzindo a dor. Essa questão aqui ela descreve de maneira contrária que a osteopatia busca, né? Que no caso aqui é o aumento do tônus parasimpático, que é a redução do sistema simpático, né? Redução daquele efeito de luta e fuga, e também a redução da liberação de substâncias pró-inflamatórias, que aí sim vão ajudar a reduzir o nível de dor. Então, questão 84 aí está incorreta. Questão 85. A crioterapia tem sido cada vez mais utilizada no tratamento de lesões e na recuperação de atletas após o exercício, porque causa redução do processo inflamatório, aumento do metabolismo, redução da lesão muscular e aumento da atividade mitocondrial das espécies. Questão 85 também está incorreta. A crioterapia ela vai reduzir o metabolismo e vai reduzir a atividade mitocondrial das espécies. Então, a questão 85 aí está incorreta por apresentar também termos contrários ao que essa forma de terapia realmente promove. Vamos para a questão 86. Novamente, mais um bloco aqui de questões. A estimulação elétrica neuromuscular envolve a aplicação de uma série de estímulos intermitentes na superfície muscular, com o objetivo de produzir contração muscular por meio da ativação nervosa. A questão 86 aqui está correta. A estimulação elétrica neuromuscular ela envolve a estimulação do sistema nervoso e também das fibras musculares do músculo. Só que o objetivo realmente é produzir contração muscular por meio da ativação nervosa. Questão 86 que é a correta. Questão 87. De acordo com a frequência do pulso, a estimulação elétrica neuromuscular pode ser aplicada em correntes de alta frequência abaixo de 10.000 Hz e de média frequência abaixo de 1.000 Hz. Essa questão aqui está incorreta. A estimulação elétrica neuromuscular ela é realizada com correntes de média e de baixa frequência. De média frequência a gente tem a corrente russa e a alça, como eu falei. De baixa frequência a gente tem o TENS e tem a phase, que é a estimulação elétrica funcional. Correntes de alta frequência são utilizadas em termoterapia, a ultrassom, o micro-ondas, ondas curtas. Então, a questão 87 aí está incorreto. Questão 88. Além da frequência do pulso, a prescrição adequada da estimulação elétrica neuromuscular envolve a largura do pulso, a dose e o posicionamento adequado dos eletrodos de acordo com os pontos motores. No entanto, apenas a largura de pulso e a frequência do pulso estão associadas a uma contração mais vigorosa. A questão 88 aqui também está incorreta. Essa contração vigorosa também vai estar associada à intensidade da corrente. Depois que a gente inicia lá o aparelho, que a gente bota os parâmetros que a gente inicia, que a gente começa a aumentar a intensidade, né? Quanto maior a intensidade, maior a contração, né? Então, a largura de pulso, frequência de pulso, a intensidade e também a localização dos eletrodos. Se os eletrodos estiverem posicionados corretamente sobre os pontos motores, mais vigorosa vai ser essa contração. Então, questão 88 aí que é incorreta. Questão 89. Quanto aos ajustes fisiológicos, a estimulação elétrica neuromuscular é capaz de ativar o receptor ativado por proliferadores de peroxissoma gama, principal regulador da biogênese mitocondrial, proteína-alvo mecanístico da rampamicina, que por sua vez ativa a insulina e os receptores IGF-1. Essa questão aqui está correta em seus dizeres, não tem muito o que se dizer sobre ela. É uma questão assim, bem decoreba mesmo, de sentar e estudar a fundo aí a fisiologia e as questões de eletroterapia. Então, a questão aqui não vai estar correta. Questão 90. A fraqueza muscular adquirida na UTI é uma síndrome clínica caracterizada pela fraqueza muscular sem nenhuma outra etiologia clínica conhecida e está associada a uma perda importante da função, com limitações que podem persistir por um longo período após a alta hospitalar. A estimulação elétrica neuromuscular tem demonstrado efeitos favoráveis, reduzindo a prevalência da fraqueza muscular adquirida na UTI em pacientes em unidade de terapia intensiva. Essa questão aqui está correta, né? Eletroterapia, a estimulação neuromuscular,
Ela tem sim demonstrado esses efeitos favoráveis, inclusive a estimulação elétrica do músculo diafragma também. Então, questão 90 aí está correta. Questão 91. Novamente um texto aqui prévio, vamos pular ele, vamos partir direto para as questões para economizar tempo. A amputação deve ser cuidadosa na escolha do nível, para preservar tanto comprimento quanto possível. Considera-se cicatrização, sensibilidade e adaptabilidade funcional. Nesse sentido, a amputação transhumeral é preferida à transcarpiana no membro superior e a transfemoral é preferida à parcial do pé. Acho que a 91 aqui que é correta porque os exemplos que ela dá são contrários ao que ela apresentou previamente. Ele fala aqui que deve-se preservar tanto comprimento quanto possível, considerando a capacidade de cicatrização, sensibilidade, enfim. Ele fala aqui que uma amputação transhumeral a nível de húmero, a nível de braço, é preferido a uma amputação transcarpiana, que é a nível de carpo, a nível de punho. Qual é que vai deixar mais comprimento? A transhumeral ou a transcarpiana? Então a mais preferida é essa. A questão está incorreta aqui nisso. Da mesma forma, no segundo exemplo, que ele fala que a transfemoral, a nível de fêmur, a nível de coxa, é preferida a parcial do pé. Qual é que vai deixar maior comprimento? A parcial do pé. Então, isso aqui é questão de uma questão bem simples assim de raciocínio. A questão aqui está incorreta. Questão 92. As fases de reabilitação de paciente amputado incluem a fase pré-protética, cujo intuito é avaliar as características gerais do coto, bem como medidas de estrutura óssea. A protética, que envolve treinamento para o uso adequado da prótese, assim como exercícios funcionais para maior adaptação às atividades da vida diária. E a pós-protética, que abrange aspectos relacionados à integração comunitária, retorno às atividades profissionais e cuidado com a prótese. A questão 93 aqui que é correta. Ela explica direitinho aqui as fases de reabilitação do paciente que foi amputado, as 3 fases e qual o objetivo de cada uma delas. Questão 93. Similarmente às próteses, as órteses são dispositivos de tecnologia assistiva que têm como objetivo proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, promovendo-se maior independência e inclusão. Questão 93 aqui está correto. Diferentemente das próteses, as órteses elas vão auxiliar a funcionalidade, elas vão aumentar, vão ampliar a funcionalidade do paciente. Uma prótese ela vai substituir alguma parte do corpo, alguma função que foi perdida. Então, questão 93 que é correta. Questão 94. As lesões traumáticas são responsáveis por quase todos os traumas raquimedulares. Para os membros superiores, as órteses extensoras de cotovelo são importantes em lesões mais baixas, lombar ou sacral, que habitualmente apresentam dissinergismo entre agonistas e antagonistas de cotovelos e pronadores. Lesões mais baixas, lombar e sacral, não vão promover comprometimentos aí nos membros superiores. A partir do nível lombar da nossa medula, a inervação da região dela é membros inferiores, tronco. A região mais inferior do tronco e membros inferiores. Então não vai ter aí essas alterações em membros superiores que eles afirmam que vai ser necessária a presença dessas órteses. Então a questão 94 aí está incorreto por isso. Questão 95. No caso de trauma raquimedular de membro inferior, as cadeiras de rodas devem ser prescritas para garantir conforto, segurança e posicionamento adequado, além de melhor funcionalidade e independência funcional. Para pacientes com lesões mais baixas, recomenda-se encosto com altura maior, ao passo que pacientes com lesões mais altas recomenda-se encosto com altura menor. Isso aqui está incorreto, na verdade é o contrário. Pacientes com lesões mais baixas recomendam-se encosto com altura menor porque ele tem um melhor controle de tronco. Já pacientes com lesões mais altas, eles precisam de um encosto maior por redução aí do seu controle de tronco. Então, questão 95 aí está incorreta. Questão 96. As perspectivas funcionais de indivíduos com lesão medular completa no nível de C4 devem incluir locomoção e alívio de pressão com cadeira de rodas motorizada, com inclinação eletrônica, uso de computador com software de controle de mouse e uso de unidades de controle ambiental. Questão aqui está correta. Um paciente com uma lesão alta, cervical alta, C4,
ele precisa sim de uma cadeira de rodas motorizada com essas tecnologias aqui que ele descreve. Então, novamente, mais um bloco de questões respondido, sem necessitar estar lendo esses textos extensos antes. Vamos lá, questão 97. Paciente com 60 anos de idade, com diagnóstico de DPLC, que sente falta de ar ao trocar de roupa, apresenta grau 3 na escala de dispneia. E aqui está aqui no nome da escala. A questão aqui está incorreta. Um paciente que apresenta falta de ar ao trocar de roupa, ele apresenta um grau 4 nessa escala. Ela é uma escala que avalia justamente a gravidade da dispneia em pacientes com doenças respiratórias, e aí inclusive a DPLC. Então aqui seria grau 4, não tem muito o que se fazer nessa questão, é uma questão novamente de decoreba, precisa conhecer a escala para poder saber responder essa questão. Então questão 97 aí está incorreta. Questão 98. A espirometria é o exame indicado para realizar o diagnóstico de gravidade e prognóstico da DPLC, aqui a questão está correta. Esse exame aí, das funções pulmonares, ele permite aí diagnosticar se é uma doença restritiva, se é uma doença obstrutiva, qual o volume de ar no pulmão, enfim. É o exame aí padrão para poder realizar esse diagnóstico e o acompanhamento dessa doença. Questão 98 aí está correta. Questão 99. O paciente que apresenta uma espirometria com o volume expiratório forçado no primeiro segundo pela capacidade vital forçada, que é a relação VF-CVF, menor que 0,70, com o volume expiratório forçado no primeiro segundo a 40% do predito, tem limitação moderada do fluxo aéreo. Essa questão aqui está incorreta. O paciente que já está aí com a 40% do predito é um paciente que está com uma limitação grave do seu fluxo aéreo, e aí uma limitação moderada está compreendida aqui pelos valores entre 50% e 80%. Novamente é uma questão de decoreba, não tem muito o que ser dito. É necessário realmente sentar, estudar e aprender aí esses valores e ter em mente o que cada um deles representa, se eles são uma limitação grave, moderada, leve, muito grave, enfim. Então questão 99 aí está incorreta. Questão 100, centésima questão. A prescrição de exercício baseada na individualidade do paciente com DPLC promove a melhora da dispneia, do status de saúde e tolerância ao exercício. Questão 100 está correta nos seus dizeres. A prescrição de exercício para qualquer patologia, para qualquer disfunção ou deficiência, ela deve considerar sim a individualidade do paciente, porque cada paciente é um universo diferente, cada paciente é único. Então ele precisa aí ter um plano terapêutico proposto com base nas suas necessidades, com base na sua individualidade, com base nas suas limitações e nas suas potencialidades. Então a questão número 100 está correta. Questão 101. A reabilitação pulmonar apresenta impacto direto na redução de sintomas de ansiedade e depressão. Essa questão tá correta. Tá algo aqui meio assim abrangente, mas a realização de exercícios físicos de maneira geral, a redução dos fatores de risco de doenças, a redução das queixas dos pacientes em relação à doença, afeta assim diretamente também a saúde mental deles. Então, sintomas como ansiedade e depressão aí relacionados à nossa saúde mental, eles vão sim ser reduzidos de maneira direta pela melhora dos sintomas graças a esse processo de reabilitação, seja uma reabilitação musculoesquelética, neurológica, pulmonar, enfim. Questão 101 também que é aí correta. Questão 102. Os barroreceptores são neurônios sensíveis a substâncias químicas no sangue, como níveis de oxigênio, dióxido de carbono e íons de hidrogênio. Essa questão está incorreta. São os quimioreceptores que são sensíveis a essas substâncias. Os barroreceptores são receptores voltados para a pressão. Então, questão 102 aqui está incorreta. Questão 103. A capacidade vital é a somatória do volume de reserva expiratória, correto, do volume corrente, correto, do volume de reserva expiratória, correto, e do volume residual. O volume residual ele não faz parte da capacidade vital, só a reserva expiratória e o volume corrente. Então, questão 103 aí também está incorreta. 104. No sistema respiratório, a difusão através dos tecidos é denominada Lage-Fick. A taxa de transferência de um gás
é inversamente proporcional à área tecidual e diretamente proporcional à espessura. Essa questão aqui também está incorreta. A lei de Fick diz que a taxa de transferência de um gás é diretamente proporcional à área tecidual, ou seja, quanto maior a área de um tecido, maior essa difusão, e inversamente proporcional à espessura desse tecido. Então, quanto menor a espessura do tecido, maior a difusão. Quanto maior a espessura, menor vai ser a difusão. Então, questão 104 também está incorreta por trocar aqui essas informações. Questão 105. O retorno venoso ao coração é mantido pela ação do bombeamento do coração, pela velocidade do fluxo sanguíneo, pelas contrações dos músculos esqueléticos, válvulas venosas e pela respiração. Essa questão aqui está incorreta, né? Esses são os fatores que contribuem para o retorno venoso do coração. Tem muito que ser dito mais a respeito disso. Questão 106. Durante a respiração ativa, os músculos reto-abdominal, oblíquo interno e externo, transverso do abdômen, se contraem, o que aumenta a pressão abdominal, que desloca o diafragma para cima. Essa alternativa aqui também, essa questão aqui também está correta. Lembrando que ele cita aqui que é o processo de respiração ativa. A respiração fisiológica da gente é passiva, né? Ela ocorre por meio da elasticidade do tecido, né? Do recuo da caixa torácica e o relaxamento do diafragma. E aí, quando a gente está aí tendo processo de respiração ativa, quando a gente força, ou quando a gente está realizando exercício físico, a musculatura aí da parede anterolateral do nosso abdômen, que são esses músculos descritos aí, eles contribuem aí para a nossa respiração. Que é uma questão 106 que é a correta. A partir da questão 107 aqui, a gente vai precisar realizar a leitura do texto, porque as questões elas cobram informações que estão diretamente escritas aqui no texto, nesse caso clínico. Então, por exemplo, a questão 107 aqui, a gasometria apresenta acidose respiratória. Eu tenho que ler o texto para poder ter essa informação. Então, vamos lá. Homem de 60 anos de idade, peso de 70 kg, foi admitido na unidade de terapia intensiva com necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva. Os parâmetros ventilatórios no momento são modo assistido controlado, pressão controlada de 20 cm de água, volume corrente 600 ml, tempo expiratório de 1,2 segundos, PIP de 8 cm de água, frequência expiratória de 20 respirações por minuto, fração expirada de oxigênio de 80%, pressão de pico de 45 cm de água, pressão platô de 35. Com esses parâmetros ventilatórios foi coletada a seguinte gasometria: pH de 7,30, a pressão aí do gás carbônico 50 mg, do oxigênio 100 mg, os níveis aí de bicarbonato estão em 30 e a saturação em 91%. A questão 107 diz: a gasometria arterial apresenta acidose respiratória. Vamos lá. Então a gente só precisa aqui desse finalzinho aqui da questão para responder, né? Ou do finalzinho aqui do texto. Então ele fala o seguinte: o pH está em 7,30. Lembrando que o pH ele fica lá, né? Em 7,35 a 7,45. Abaixo disso é acidose, acima disso é alcalose. Então 7,3 que é abaixo, acidose. Então o primeiro momento aqui já está certa a questão, né? Parcialmente está certa, é acidose. Então a gente vai olhar qual dos dois, né? A gente vai, depois que a gente determina o pH, se ele está normal, se está ácido, se está alcalino, a gente vai ver se ele tiver alterado, qual dos dois aqui, o gás carbônico ou o bicarbonato, vai estar acompanhando aí essa alteração. Então, por exemplo, aqui, se o pH está ácido, né, ele que é ácido, um dos dois tem que estar ácido, ou os dois vão estar ácido. Se os dois estiverem ácidos, é uma acidose mista. Se só um tiver ácido, ou vai ser o fato, vai ser ele que vai estar provocando a acidez. Então vai ser uma acidose respiratória, se for no caso do gás carbônico, ou uma acidose metabólica, se for aqui o bicarbonato. E se um tiver alterado, né, aí para acidose como ele, e o outro tiver alterado para alcalose, aí a gente tem aqueles casos de compensação. Isso aí é bem de fisioterapia intensiva mesmo. Não tem para onde correr, tem que estudar, né? Gasometria e os parâmetros aí de ventilação mecânica. Então vamos lá novamente. O pH está aqui, ele está ácido, está alcalino ou ele está normal. 7,30 ele está ácido, ele está abaixo. Então vamos ver, como eu disse, né? Metade da questão aqui já está certa. Então vamos ver aqui. O gás carbônico, ele está 50. O gás carbônico,
ele é ácido. O valor normal dele está ali entre 35 e 45, bem semelhante, né, ao pH, 35 e 45. É acima disso, excesso disso, é acidose. Abaixo disso é alcalose. Então a gente tem aqui um pH que já está ácido e o gás carbônico que está acima dos seus valores normais. Então pode ser ele que está lá provocando essa acidez. Que eu já posso dizer que ele tem uma acidose respiratória? Não. Por quê? Eu tenho que ver primeiro os níveis de bicarbonato para saber se não é uma acidose mística. Então o bicarbonato ele está ali entre 22 e 26. Alguns falam aí 21 e 27, enfim. Acima disso é alcalose, abaixo disso é acidose. Então o pH está ácido, o gás carbônico aqui também, né, tá estimulando aí essa acidez, mas aqui o bicarbonato ele tá começando a compensar, né, ele tá tentando compensar, ele tá aumentando aí. Então a gente tem aqui uma acidose respiratória não compensada, mas aí o bicarbonato aqui, como ele tá alcalino, ele tá tentando balancear aí, né, essa situação, tá tentando aí compensar. Se ele tivesse abaixo aí dos 22, também seria um padrão de acidez. A gente ia ter uma acidose mística, tanto respiratória como metabólica. Certo que um questão 107 aí, ela tá correta nos seus dizeres. Questão 108. O modo ventilatório é limitado à pressão e ciclado a volume. Vamos ver aqui. Modo, no texto, né? Os parâmetros ventilatórios. Modo assistido controlado, pressão controlada. Então aqui, o modo ventilatório é limitado à pressão, sim, porque aqui é a pressão controlada, é o que vai limitar. Ciclado a volume, não. O modo pressão controlada ele é ciclado a tempo, que é aqui no tempo expiratório. Então a questão 108 está aí incorreta. O modo que é ciclado a volume é o modo volume controlado. Então a questão 108 aí está incorreta. Questão 109. Deverá ser realizado o ajuste adequado da PIP a fim de minimizar a abertura e o fechamento cíclico dos alvéolos, reduzindo-se a injúria pulmonar. A PIP aqui está um valor de cadê aqui? De 8. Não é isso? Isso. Está um valor de 8. E aí o que acontece? Alguns livros aí recomendam lá aquela boa e velha PIP de 5. E aí realmente deve ser realizados os ajustes adequados da PIP a fim de minimizar a abertura e fechamento cíclico dos alvéolos, reduzindo assim a injúria pulmonar. Essa questão aqui está correta. A gente sempre tem que tentar fazer o paciente chegar ali nos valores que são recomendados. Então a gente coloca a PIP de 5 e aí vai observando como vai sanguear a gasometria, o valor do oxigênio, da FiO2, enfim. Mas essa questão 109 aqui tá correta. Questão 110. O volume corrente e a pressão de platô estão adequados para considerar uma estratégia ventilatória protetora. Essa questão aqui 110 está incorreta. O volume corrente ele leva em consideração o nosso peso ideal. Fisiologicamente o volume corrente está entre 500 ml. Então aqui ele já está acima. Então ele não está dentro aí de um valor para que se garanta assim, né, que vai se impedir aí um volutrauma, né? Ele está com excesso de volume. Então daqui a gente já pode dizer que a questão está incorreta. Já a pressão do platô está aqui em 35 centímetros de água. E aí, os valores já recomendados é que ela esteja aí um valor abaixo de 30 centímetros de água. Então a questão aqui ela está fora aí esses valores aqui estão fora aí dessa estratégia ventilatória protetora, né? Eles estão acima do que é recomendado. Questão 111. Posição prona indicada para esse paciente com vistas à melhora da troca gasosa, redução da hipoxemia e melhora da sobrevida. A questão está correta, a posição prona assim, ela é indicada para esse paciente. Você vê aqui que ele está com um FiO2 alto, né, de 80%, com valores altos também na pressão para manter aí os seus alvéolos abertos, né, para impedir essa troca gasosa. E aí a posição prona pode sim ser utilizada para tentar dar uma diminuição nesses valores, melhorando aí a questão das trocas. Então a questão 111 aí está correta.
se baseando apenas neles achados que a gente está aqui, né? Na prática a gente leva outros fatores em consideração. Mas aí a gente raciocina em cima do que a questão nos apresenta. Questão 112. O modo ventilatório assistido controlado apresenta uma combinação híbrida de disparo, sendo o ciclo assistido disparado pelo paciente por um critério de tempo e o ciclo controlado disparado pelo ventilador mecânico por um critério de pressão ou fluxo. A questão está incorreta, ele alterna aqui a essas informações. O ciclo assistido ele é disparado pelo paciente por um critério de pressão ou fluxo. A gente vai ajustar lá, né? No ventilador mecânico, se vai ser a pressão e se vai ser a fluxo. Então, se o paciente atingir aí aquele valor de pressão que eu coloquei, ou fluxo, e o mais utilizado é o fluxo, o ventilador aí vai disparar. Se ele não disparar, o ventilador ele vai disparar sozinho, né, de maneira controlada, no tempo determinado, que aí a gente define esse tempo pela frequência respiratória. Então, se a gente bota 20 respirações, um tempo, né, de 20 RPM, de 12 RPM, enfim, o ventilador aí vai dividir, ele vai calcular aí, né? Vai dividir aí de quanto tempo tem que ocorrer aí esse disparo. E aí, se o paciente atingir aquela pressão, aquele fluxo estabelecido, o ventilador vai disparar. Se não, quando der o tempo, ele vai disparar. Mas aí ele dá aí essa oportunidade do paciente realizar esse disparo, né? Diferente do modo controlado que só o ventilador faz esse disparo. Vamos partir agora para a questão 113. Então, como eu disse, né? Como as informações aqui, não de todas, mas de algumas dessas questões, se fez necessário fazer a leitura do texto, a gente lê o texto e depois foi para as questões. Mas vamos continuar aqui. Questão 113. Em pacientes gravemente doentes, a suplementação de oxigênio deverá ser a máxima possível, a fim de manter uma saturação de oxigênio maior ou igual a 98%, o que reduz a mortalidade dos pacientes. Essa questão aqui está incorreta. Os pacientes eles devem ter uma suplementação mínima possível que mantenha essa saturação assim. Então, se com 50%, digamos assim, de FiO2, eu estou conseguindo manter o meu paciente com a sua saturação alta, não tem para que eu colocar uma fração respiratória maior. Então é a mínima possível para manter essa saturação elevada. Então questão 113 aí está errada. Questão 114. A cânula nasal apresenta-se como recurso confortável indicado para pacientes claustrofóbicos sem obstrução nasal. A alternativa aqui está correta. Se o paciente tem obstrução nasal, a gente não vai conseguir botar uma cânula, a gente vai ter que partir, por exemplo, de uma máscara. Mas para pacientes que têm claustrofobia, eles podem ter essa dificuldade de utilizar a máscara, né? De se sentir preso, sufocado com aquela escultura em seu rosto. Então a questão 114 aqui está correta. A questão 115. A suplementação de oxigênio 100% favorece a eliminação de nitrogênio, proporcionando a formação de atelectasia de absorção. A questão aqui está correta, né? Lembre que o ar que a gente respira, fisiologicamente, é uma mistura de gases. E aí, a partir do momento que a gente coloca aí oxigênio a 100% naquele ar que está sendo expirado, quando esse entrar aí nas vias aéreas, quando chegar lá no pulmão, pela diferença da pressão, do nível de oxigênio no sangue e nos alvéolos, esse L vai passar todinho aí para a circulação e aí vai promover essa atelectasia, né? Esse fechamento, esse colapso dos nossos alvéolos. Então, a questão 115 aí está correta. Questão 116. A relação saturação, fração respirada de oxigênio pode ser utilizada para diagnóstico e acompanhamento da síndrome do desconforto respiratório agudo. Questão 116, ela está correta. Essa relação aí é um dos fatores que também é utilizado, por exemplo, para determinar a extubação do nosso paciente. E aí está correto, questão 116. Questão 117. A hiperóxia é a estratégia adequada para a correção da hipoxemia e hipóxia nos pacientes graves. Essa questão está incorreta, né? Já se sabe que existe malefício de utilizar aí, como a gente viu aí nas outras questões, né? Valores de oxigênio acima do normal,
Aí, como eu falei na questão 113, né, é o valor mínimo possível para manter uma saturação elevada. Então, outras estratégias que para corrigir aí essa hipoxemia e essa hipóxia é tratar a doença de base, é manter os alvéolos abertos com pressão, com PIP, com filtração não invasiva, né, a higienização das vias aéreas, que é manobra de higiene bronca, enfim. Questão 117 aí tá incorreta. Questão 118. A pandemia do novo coronavírus evidenciou a necessidade de atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, científicos e culturais da fisioterapia, com o objetivo de promover o melhor tratamento ao paciente. Essa questão aí está correta, não tem muito o que se falar sobre ela. Nem muito o que teorizar, levar em consideração. É só informação aqui que está correta em todos os seus dizeres. Questão 119. O fisioterapeuta, professor, residente no estado de São Paulo, devidamente registrado no CREFIT de sua circunscrição, que inicia suas atividades acadêmicas de supervisão de estágio na região nordeste do Brasil e está em conformidade com a ética e a legislação profissional. Essa questão aqui tá incorreta. Lembre-se que os CREFITs são regionais, então se eu estou aí no estado de São Paulo, registrado no CREFIT de lá, e eu vou iniciar aí as minhas atividades em outro estado, eu tenho que estar lá registrado no CREFIT daquela região. Aqui especificamente porque ele fala uma atividade acadêmica de supervisão de estágio, né? Ele vai estar lá como profissional fisioterapeuta, não como apenas professor. Apenas para dar aula assim como professor não é necessário ter esse registro no conselho, porque aí é uma atribuição mesmo, um cargo, não é um cargo de fisioterapeuta em si. Mas tudo que envolve aí supervisor, né, de estágio, preceptor, ou atuação profissional mesmo, aí tem que estar registrado no CREFIT daquela região, certo? Que é uma questão 119 aí que é incorreta. A questão 120, a última, ela também foi anulada. Vamos dar uma lida nela aqui e tentar entender o que foi que aconteceu. De acordo com a ética e legislação profissional, é proibido ao fisioterapeuta divulgar para autopromoção, declaração, atestado de imagem ou carta de agradecimento emitida por cliente, paciente, usuário familiar deste, em razão de serviço profissional prestado. Como eu disse, essa questão 120 foi anulada. O texto dela está igual ao texto do nosso código de ética, né? Do código de ética da fisioterapia. E aí, mas provavelmente algum candidato entrou com algum recurso em relação a essa parte aí de divulgação de imagem. Mas aqui está o texto de lei, quem copiou, colou, está aqui o texto. Mas aí essa questão ela foi anulada. Quem está aqui, o gabarito final das questões, após, né, aquela fase de recursos. E aí existe o chamado estudo consciente, como eu disse, né? Uma questão, quando você erra uma questão, ela tira um ponto seu, né? Ela anula um ponto seu certo. E aí não é recomendado ficar chutando questões, é só marcar realmente aquilo que você sabe. E aí uma forma de você ter ideia se está dentro dos conformes ou não, é que as bancas ela têm distribuído de maneira igualitária aqui. Então nós temos aqui 120 questões. Em tese seriam 60 questões corretas e 60 questões marcadas como corretas, né? Meio a meio. Né? Só que nunca é certinho assim, né? Pode ser uma para mais, uma para menos. E aí, ao final da prova, é recomendado você contar o número de alternativas aqui que você marcou, ter uma noção assim de quantas foram, e depois comparar. Então, se você tiver tipo 10 erradas e 50 são 60 aqui, né? Se você tiver 10 erradas e 50 certas, então tem alguma coisa estranha aí. Tá muito discrepante uma da outra. A gente tem aqui 70 questões, 35 foram marcadas como correta, teve 2 anuladas e 33 foram marcadas como incorretas. Provavelmente essas 2 últimas aqui poderiam ser marcadas como incorretas, fazendo 35, estando aí na média. Então assim, evitem estar chutando questões, façam essa contagem ao final, marquem só aquelas questões que vocês têm mesmo certeza, deixem para ler o texto depois de fazer a leitura das questões e a prova em si. Essa aqui foi só a prova específica, né? A prova de linguagens, a prova de letras de português já tem muito texto por si só, que já se torna cansativo.
né? Alguns iniciam a prova pelo conhecimento específico, depois vão pelo conhecimento geral. Alguns vão logo para as questões em que tem mais dúvidas, né? Para o conteúdo que tem mais dúvidas, enfim. Mas observe que foi bem abrangente aqui, a gente teve questões de ortopedia, questões de neuro, questões interdisciplinares, questões, enfim, de todo aquele conteúdo, que o conteúdo edital em si, ele é cobrado bem de maneira abrangente, como a gente vê aqui logo no começo, aqui, né, ele não especifica, por exemplo, aqui, fisioterapia, pneumologia, ginecologia, né, a gente não teve nenhuma questão nessa área especificamente, mas ortopedia, neurologia, o que desse conteúdo vai ser cobrado, né, com as patologias. Né, a gente teve AVC, ortopedia a gente teve alguns casos específicos, que entram aqui, né, em técnica da avaliação em si, é bem abrangente. E aí a maneira que a gente tem que se preparar para um processo seletivo desse, uma prova dessa, além de estudar, é resolver questões de preferência específicas da banca, né, no caso aqui é a Sebrasp, para poder entender quais assuntos são mais cobrados, quais conteúdos vêm sendo mais, caem mais na prova, são mais cobrados, como esses assuntos são cobrados, se são questões mais voltadas para avaliação, para tratamento, enfim, né? Tem que se preparar realmente estudando a teoria lá, mas também com a resolução de questões. E aí pensando justamente, né, nessas preparações para concursos públicos, nessa necessidade, né, de questões, eu montei aqui esse material. São mais de 300 questões comentadas em fisioterapia neurofuncional, né, como o nome diz claramente. São mais de 300 questões comentadas aí, divididas em 10 capítulos, como neuroanatomia, avaliação, doenças como AVC, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, né? Os tratamentos para essas doenças, com análise aqui, como eu apresento aqui, né, em relação às avaliações, dos assuntos que mais caem, por exemplo aqui, né, das questões voltadas para avaliação, 48%, quase metade das questões foram só sobre exame motor. Então, por exemplo, se eu estou ali me preparando para uma prova, eu vou focar mais em questões de exame motor, porque caem mais do que, por exemplo, questões que falam sobre as AVDs, sobre o assunto de AVD dos nossos pacientes. Então, assim, é uma forma bacana de se preparar, de guiar seus estudos. Como eu disse, os editais eles cobram de maneira abrangente, né? Só tem lá fisioterapia neurofuncional. E aí, mais o que da neurofuncional vai ser cobrado, né? Quais são esses conteúdos que mais caem? E aí, além dessas análises, né, cada questão é comentada com dica de resolução, né? Como responder questões de verdadeiro ou falso, como responder questões de sequência, né? Essas dicas sobre, deixe para ler o texto depois que você lê a questão, enfim. Tudo isso você encontra aqui nesse material, está disponível aí no link, nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aí abaixo para vocês adquirirem também. Assim como o outro livro, Os 100 Mapas Mentais em Fisioterapia Neurofuncional, né? Eu peguei lá a síntese daqueles assuntos que mais caem, que mais são cobrados nas provas, e aí transformei ele em mapas mentais para guiar o processo de estudo, facilitar o processo de estudo, de revisão, de memorização, justamente com os assuntos que mais caem, dentro das ações de avaliação neurofuncional, de neurociência, das intervenções, do AVE, enfim. Também que é disponível aí nos meus links, vou deixar o link abaixo. Nas minhas redes sociais vocês conseguem aí achar algumas imagens, alguns exemplos de como está aí esse material, para ter um pouco de noção, né, de como ele está organizado.